Eu não gosto de falar da minha vida pessoal, mas as circunstâncias me obrigam. Deram um exposed no Felca. Bom, parece aí que tá rolando um exposed do Felca foi cancelado. E o Felca, hein, Nini? Agora o cancelado da vez é o Felca. Felca foi... Opa, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre um caso que aconteceu há mais ou menos de uns 2 a 3 meses para trás, só que voltou a ser à tona e principalmente ser comentado graças ao próprio protagonista dessa história inteira. Vamos falar sobre o caso do Felca, caso esse que se refere ao seu antigo relacionamento com a sua ex Heloísa, só que a maioria das pessoas, por incrível que pareça, chamam ela de ex do Felca. Então, para quem aí já acompanha o Felca no YouTube, Instagram, TikTok e outras redes, tá um pouco, dentre aspas, por dentro de tudo. Porém, recentemente, depois de quase 4 meses ou há uns 3 meses atrás sem postar vídeo ou um pronunciamento contextualizado sobre o assunto, o Felca voltou postando um vídeo com detalhes sobre o caso no seu canal no YouTube. Aliás, é lá que tá toda a fonte de esquizofrenia. Eu te amo, Felca, de verdade, gosto muito desse cara. Sinceramente, em relação a tudo isso, é engraçado pensar que muita gente, mas muita gente mesmo, não percebeu que o público do Felca, além de a maioria ser adolescentes, também são de gostar de pôr a sua opinião pública em tudo que eles consomem. E não foi diferente com o Felca. Não foi diferente pelo simples fato dele já ter se pronunciado sobre tudo antes. Não vão encher o saco dela, não vão falar com ela sobre Felca, não vão, sei lá, jogar hate. Eu peço, tá? Mas de uma forma, dentre aspas, mais resguardada, vamos dizer assim. Porque pra quem aí não sabe ou pra quem aí tá por fora em relação a tudo, o Felca é resguardado. Desde sempre ele foi resguardado. Pra pessoas que já estão acompanhando ele antes dele ser mais relevante e comentado igual hoje em dia, especificamente lá em 2022 pra cá, essa galera sabe e entende que o Felca nunca gostou de se expor. Principalmente gostar de expor o seu relacionamento íntimo nas redes sociais, vamos dizer assim. Porque convenhamos, né? Chamar o cara de tóxico ou abusivo por um vídeo que nitidamente está sem contexto e principalmente sem saber ou ter acompanhado o Felca lá atrás é no mínimo sacanagem, não acha? Tipo, acho que o público adolescente do Felca, principalmente esse público mais puxado para as meninas de 14 a 15 anos, chegaram no ponto de pedestalização tão grande em relação à pessoa do Felca, tanto pela aparência quanto pelo personagem que ele é, que esqueceram que o cara é um ser humano comum. Talvez elas estejam pensando que o cara não caga ou não peida, ou simplesmente o cara não pode falar um palavrão porque ele está embriagado, entende? Ou talvez até mesmo em sã consciência, fora das câmeras. Ele é um ser humano comum, gente. Bora parar de pedestalizar as pessoas, entende? A maior reação de surpresa do público dele em relação a tudo isso foi por causa de uma, dentre aspas, suposta traição que talvez aconteceu com ela. Traição essa que nem aconteceu na verdade, entende? Pra quem não tá ligado direito, simplesmente uma fã, que sinceramente tá mais chega na Heloísa, que no caso é a ex do menino Felca, dizendo que ficou com ele. Tipo, tá, mas cadê as provas? Quer dizer que se eu falar que eu sou o Manuel Gomes, isso é verdade absoluta agora? Sinceramente, de verdade mesmo, de uma forma bem seca, o erro aí foi da ex dele, que infelizmente foi reativa e impulsiva e tweetou aquilo. E como uma boa parte do público do Felca são um bando de meninas de 14 anos se sentindo meio oprimidas e principalmente com a rivalidade feminina delas no talo, sentindo ciúmes em relação a ele, você já sabe, né? Óbvio que ia dar briga. É legal pensar que o Felca simplesmente disse pra ex dele que não aconteceu nada de que aquela, dentre aspas, suposta fã falou pra ela aconteceu na verdade. Depois de ele simplesmente ter desmentido isso, ela aceitou de boa. Tipo, dá pra ver que ela foi reativa em relação a tudo isso, sabe? Mas dá pra passar um pano pra ela porque ela tava sendo muito xingada e atacada pelo público, meio que ela se sentiu, como que eu posso dizer, oprimida. Faz pensar também que talvez de uma forma quase confirmada ela tava frágil emocionalmente por causa da bagunça toda que tava acontecendo. Por isso ela tweetou aquilo. E pra resumo de conversa, não, o Felca não traiu ela de verdade. Estranho e também é uma completa loucura pensar que um término de relacionamento de pessoas públicas podem gerar tanta treta de uma vez só. Só que é mais estranho ainda pensar que eles estavam de boa após o término, enquanto o próprio público estava causando briga entre eles dois. Pelo relacionamento deles serem mais privados, fez com que o público inventasse várias teorias malucas em cima desse término. Brigas, discussões e mais brigas. Para o Felca, um monte de perguntas essas que a maioria das vezes, se você tem um mínimo de senso, essas perguntas já estavam respondidas. E para a Heloísa, a ex dele, hate esse com uma leve pitada de vitimização que não existiu, meio que ela não fez nada realmente, entende? Mas também chamarem ela de vadia só por não ter se pronunciado com tantos detalhes e principalmente com aquele chororô todo ou uma
uma, entre aspas, seriedade pique Thomas Shelby igual o Felca, é meio exagerado, entende? Em resumo, isso aqui só foi só uma treta de internet aleatória que fez com que as pessoas brigassem entre si, só que de uma forma desnecessária, porque querendo ou não, eram duas pessoas maduras, um relacionamento de quase 2 anos, de forma privada, e gerou um término e fez com que essas pessoas, a maioria adolescentes, inventassem teorias de certas coisas que realmente não aconteceu, principalmente o fato do Felca já ter se pronunciado em relação a tudo, mas 3 meses depois ter que voltar a se pronunciar de novo com mais detalhes, porque o público simplesmente não quis aceitar o fato deles terem terminado e ficarem de boa. Como eu já disse antes, é muito doido pensar que simplesmente eles estão de boa em relação ao término, enquanto o próprio público estão brigando entre si ou até mesmo entre eles em relação a tudo isso. Enfim, o resumo é simplesmente isso, é simplesmente final que já tinha terminado, entre aspas, fundo do poço que já estava no fundo. Enfim, eu não sei explicar, mas é isso. Enfim, espero que vocês gostem desse vídeo. Eu peço humildemente para deixarem o like. Se caso gostem desse tipo de conteúdo, se inscreve aí para mais, entende? Daqui pra frente vai ter muito mais conteúdo, então se você gosta desse tipo de conteúdo é só se inscrever. Abraços e beijam água. Beijam água não, né? Bebam água. Se cuidem. Tamo junto.